Graça e paz, muito bem-vindo à continuação do nosso estudo bíblico sobre o livro de Apocalipse. Estamos trabalhando já há tempos esse livro e vamos fazendo com calma, a ideia é fazendo uma exposição mais exegética, com um pouco mais de detalhes do texto, tendo em vista o que João queria dizer aos seus leitores originais, como eles poderiam e deveriam agir. Sendo assim, eu convido você para este tempo com a gente. Hoje nós vamos entrar no capítulo 7, lembrando que anteriormente, no estudo anterior, você encontra a abertura dos 6 selos. E aí então temos uma pausa. E é exatamente isso, o capítulo 7 é essa pausa, esse interlúdio, onde o que acontece? A resposta da pergunta que termina. E nós vamos ler então esse capítulo para que juntos nós possamos ter essa compreensão melhor, entender melhor o que Deus quer nos dizer por meio da sua palavra. Então convido você para abrir comigo a sua Bíblia aqui agora em Apocalipse, no capítulo de número 7, versículo 1 ao 8, que é o texto que nós vamos estudar hoje. E depois disso vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo um selo do Deus vivo. Isso é importante. Tendo o selo do Deus vivo, não é o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Observe também que há a questão aqui de onde essa marca é na testa e também que refere-se a servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram marcados com selo, era 144 mil. Essa palavra é bem importante. Quem são esses 144 mil? Há uma religião que diz que é o número só dos salvos, e eles são aqueles que defenderiam que eles fazem parte dos 144 mil. Mas o número deles agora passou, então fica um pouco complicado. Mas olha só, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Sacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12 mil. É interessante pensarmos, olhando aqui, que a maneira que está sendo colocada aqui também não é a maneira mais comum que nós temos na Bíblia quando se refere às 12 tribos. Ela é totalmente diferente. Ela tem um propósito. Um nome aqui foi tirado das tribos. Um nome não está aqui. No livro de Juízes nós entendemos que essa tribo ela foi a que mais teve adesão aos ídolos dos cananeus da terra ao possuírem. Então isso vai ser importante para a nossa jornada. Mas para ficar mais fácil, eu preparei um vídeo. Esse vídeo aqui vai te ajudar e vai nos ajudar a compreender. Mas antes do vídeo eu quero orar com você, para que Deus no dia de hoje possa trazer a nós, no capítulo 7, esse momento onde os selados de Deus, os escolhidos de Deus, guardados por Deus, onde nós vamos trabalhar. Querido Deus, eu oro, Pai, no nome de Jesus, com cada irmão que agora nos acompanha, que está acompanhando essa série. Senhor, traz a nós direção, sabedoria, instrução, fale com a gente. O mundo, ó Deus, promete caos, promete a cada dia mais, Senhor Deus, afastamento do Senhor, mas nós podemos receber do Senhor direcionamento, podemos receber do Senhor, ó Deus, conforto e consolação do Teu Espírito, para que nossa vida esteja segura em Ti. Oramos e pedimos a Tua direção para essa jornada de hoje, no nome de Jesus. Amém. Convido você agora para este vídeo, que é tão importante para a gente compreender, que esse resumo nos ajude a entender um pouquinho mais. Hoje a gente vai fundo em uma pergunta bem dramática do livro do Apocalipse. Depois de vários desastres, o 6º selo termina com essa pergunta tensa. Afinal, quem sobrevive ao juízo? A história dá uma pausa.
Em vez de mais desastre, o capítulo 7 traz uma resposta e até um consolo. E qual é a resposta? Bom, ela começa com um símbolo de proteção divina. Olha só. A primeira pista é Deus colocando um selo na testa dos seus servos, um sinal. Esse selo é o oposto da marca da besta. Deixa bem claro quem é salvo e quem é julgado. Mas aí surge um paradoxo. Se o selo é para proteção, por que muitos são descritos como mártires? Como assim? Protegidos e mortos ao mesmo tempo? A resposta está na origem do sofrimento. Eles estão protegidos da ira de Deus, mas não da perseguição aqui na terra, vinda da besta. Então, a proteção é para a alma, sabe? Não necessariamente para o corpo físico. Beleza, mas e os 144 mil que recebem o selo? Quem são eles? Esse número é literal ou simbólico? A visão simbólica é a mais comum entre os estudiosos. A conta é 12 tribos, vezes 12 apóstolos, vezes 1000. É um símbolo da totalidade do povo de Deus. Esse grupo é visto como um exército messiânico, gente firme na fé, pronta para dar seu testemunho. E o capítulo 7 mostra duas cenas. Primeiro, os 144 mil selados na terra. Depois, uma multidão no céu. Será que são dois grupos diferentes? Ou tem outra maneira de enxergar isso? Muitos acreditam que é o mesmo grupo, só que visto de dois ângulos, da terra e do céu. Então, vamos voltar para aquela pergunta inicial, a pergunta apocalíptica. Quem pode ficar de pé? A resposta, o número completo do povo de Deus de toda a história. E fica a reflexão, o que é ser selado para proteção no mundo onde o sofrimento ainda existe? Que bom, você viu que interessante nesse pequeno resumo, como a gente pode começar a compreender mais a natureza e o propósito desse espaço, né, que você vê que do capítulo 6 para o capítulo 7 tem um espaço aqui, né, uma pergunta, quem poderá subsistir? Lá no capítulo 8, verso 1, aí volta o sétimo selo. Então nós vimos os 6 selos anteriormente, falta um. E nesse intervalo entre o sexto e o sétimo, nós temos o capítulo 7, onde nós estamos lendo. A ideia aqui, que você vai perceber, que ele serve, né, esse espaço serve para fornecer para nós informação sobre a situação dos santos e o conflito espiritual que estão inserido. Calma aí, então vai ter selo e juízo, e a pergunta que os leitores de João fariam é: e nós, como é que ficaremos? A pergunta que nós fazemos é se o juízo de Deus vai vir, se a ira de Deus vai ser derramada, e quanto a nós, como é que fica? Né? Alguns pensam, a igreja já foi, mas é uma interpretação recente, lembrando-se disso. Essa interpretação dispensacionalista ela é bem recente. A histórica, que é onde a gente está aplicando, né, o nosso estudo, ela sempre entendeu que a igreja de Cristo ela não seria poupada do sofrimento, mas em meio aos sofrimentos ao longo de toda a sua história. Né? Então agora, para nós entender aqui, basta entender o controle soberano que Deus tem, né, sobre todo o seu processo de juízo que vai vir. Então o que a gente aprende aqui, meio ao caos, Deus faz uma pausa para segurar o seu povo. Tipo assim, vocês não foram esquecidos. Eu estou com vocês. Então você tem uma resposta. No capítulo 6, 17, tem uma pergunta: quem poderá subsistir? Já no capítulo 7, no versículo 9, aparece uma multidão, né, em pé diante do trono. Então é sobre isso que nós vamos entender hoje. Eu vou colocar aqui alguns slides para ajudar a nossa compreensão e fica mais fácil aqui então a gente poder compreender esse interlúdio divino. Quem é que passará, né? Quem é que vai subsistir? Quem vai suportar? Então, porque chegou o grande dia da ira dele. Quem poderá subsistir? Essa é a pergunta que nós vemos em Apocalipse 6,17. E a resposta que nós vamos encontrar é que existe essa pausa para nos mostrar exatamente que Deus ele tem uma resposta. E a gente começa, a partir de agora, a ter essa resposta, essa direção de Deus. Né? Nós vamos ter essa compreensão com os outros textos da Bíblia, daquilo que Deus quer trazer, como, por exemplo, quando a gente olha para um texto lá de Apocalipse, quero ler com você, quando Deus quer fazer uma promessa em Apocalipse, no capítulo de número 3, vou dar uma olhadinha rapidinho com você aqui, o versículo de número 10, nós encontramos agora, lembra de uma promessa que foi feita para esse povo? Então, olha só essa promessa, que interessante, no 3, verso 10. Você guardou a minha palavra
Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então há uma promessa de Deus feita à sua igreja, que nós cremos nela e também compreendemos que ela é para nós hoje, essa promessa. Então a conexão que a gente vai fazer aqui é que o selamento descrito no 7, do 1 ao 8, é a execução prática da promessa feita à igreja de Filadélfia, como a gente acabou de ler, onde Deus afirma que guardaria os fiéis da hora da provação, né? Não é da provação, é da hora da provação. Este selo protege os crentes do juízo, né? Tanto das trombetas quanto das taças, como se vê em Apocalipse 9:4, que está escrito, olha só, eu vou voltar e vou abrir com você a minha Bíblia aqui, lá em Apocalipse, capítulo de número 9, o versículo 4, é importante a gente ir construindo essa narrativa para que qualquer medo, algo que a gente possa sentir em relação ao que está por vir, possa ser tirado do nosso coração. Olha o que vai dizer. Ele foi-lhe dito, não causem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na terra. Percebe isso? Então, as pessoas que não têm o selo, elas que seriam então os selados de Deus, eles passam a ser guardados. Isso para nós é muito importante. O selamento é um modo pelo qual Deus vai separar o seu povo para a salvação, enquanto que os incrédulos são selados, lembre-se disso, o selo da besta, para juízo, né? Então a gente tem aqui um paradoxo, né? A introdução aqui que a gente está fazendo levanta uma questão essencial. Como é que os santos podem ser ao mesmo tempo protegidos por Deus, mas mortos pelos seus inimigos, como a gente viu no capítulo 6, versículo 9 a 11, os mártires? A resposta reside, sabe no quê? Na distinção de esfera. Os santos não são apenas de esferas. Os santos, eles não são protegidos, né, do mundo. Eles não são protegidos da ira da besta, da perseguição, mas são protegidos da ira de Deus. Então, do que nós somos protegidos? Da ira de Deus, não da ira da besta, que vai haver uma perseguição. A Bíblia explica essa realidade, que você vai ver lá em Mateus 10, 28. Vamos dar uma olhadinha novamente nesse texto? Em Mateus 10, 28. Vamos lá, vou abrir minha Bíblia aqui com você. Mateus 10, 28. Nós encontramos aqui esse texto rico de Jesus sobre essa questão do que nós somos protegidos. Até onde podemos ser protegidos? Não temam os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Percebe agora como que fica mais fácil a nossa compreensão, como que agora a gente consegue compreender melhor, é sobre essa proteção. Assim, Deus protege a parte vital. O que Deus vai proteger é a nossa alma, mas pode permitir o sofrimento temporário neste mundo para o testemunho do Evangelho. Afinal de contas, ao longo da história da igreja, você percebe pessoas sendo perseguidas, pessoas sendo torturadas pela sua fé, né? A presença amorosa de Deus, ela se torna mais real justamente nesses tempos de aflição. É onde maior aflição vai haver, mais presença de Deus vai acontecer. Bom, então agora nós vamos falar sobre os santos selados, como nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 7, do verso 1 ao versículo 8, como a gente já viu, né? No desenvolvimento aqui dessa narrativa, após o sexto selo, essas forças de destruição já estão reunidas e a aniquilação final deste mundo é iminente. No entanto, as fontes aqui que a gente está estudando, o nosso estudo nos mostra que Deus ainda não está pronto para concretizar essa destruição final. O propósito do selamento é, antes que o juízo final ocorra, o povo de Deus deve ser selado, com o objetivo específico de ser protegido dessa conflagração, deste grande momento, né? Então nós temos essa esperança. Então a gente vê a subordinação agora, vamos colocar aqui no nosso slide, das forças destrutivas. Nós começamos e nós vimos aqui, né,
as forças destrutivas. E eu quero pensar com você, só colocar aqui. Então vamos lá. Que forças destrutivas são essas? Você percebe aqui, ó, não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos de Deus. Então nós pegamos agora, aqui o foco está na soberania de Deus sobre a natureza, sobre o tempo, o juízo, garantindo que os seus servos recebam a marca de propriedade antes do caos, né? No versículo 1 a gente viu que João vê 4 anjos em pé, né? Esses 4 anjos em pé nada mais é do que nós observar aqui os 4 cantos da terra. Esta é uma expressão até idiomática para indicar assim a totalidade do mundo. Esses 4 anjos de pé que ele vê, enfatizando o juízo que virá e será global e vai alcançar todas as partes. Não é mais um juízo num certo lugar, mas é um juízo que vai geral e que vai pegar todas as partes da terra. Então é interessante que também tem o controle dos ventos. Ele retém os 4 ventos da terra, né? O vento, quando você olha na Bíblia, nessa ideia do final do juízo, ele tem uma ação apocalíptica, né? É uma metáfora até para o juízo divino. Assim como, eu quero ler um outro texto, a Bíblia nos explicando, quer ver? Vamos ver esses 4 anjos parados e dizendo, não danifiqueis a terra e etc. Né? Esses juízos, esses anjos, esses 4 cantos, esses 4 ventos, o controle dos ventos que vai vir. Então, quando a gente foi para o nosso texto, a gente viu bem isso. Eu quero colocar aqui agora com você o texto de Zacarias, capítulo de número 6, o versículo de número 5. Você vai encontrar aqui nesse texto, deixa eu só colocar, acho que está só para mim aqui, não está para você. Isso, 6, verso 5. O anjo respondeu, são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra. Percebe que agora eles estavam diante do Senhor de toda a terra, agora esses anjos já estão na terra, porque se a gente volta em Apocalipse, né, no nosso texto inicial, nosso texto base hoje aqui, você vai perceber que você encontra, eu estou lendo ele aqui para nós, ele diz o seguinte, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos. Já não é mais diante de Deus. É aquela ideia de que quando o profeta escreve, ele lá atrás, Zacarias, ele traz a ideia de que, né, os anjos estão diante de Deus. Agora percebe os anjos nos 4 cantos da terra? É a mesma visão, só que agora é como se eles tivessem, chegou o tempo e eles descem para atuar. E ao descer para atuar, o juízo é iminente. Você vai ver também em Jeremias 49, 36, em Daniel, os ventos são usados para retratar até desastres naturais e agitação políticas que vêm de todas as direções. Em Êxodo 10, o 13 e 19 e o 14 e 21, o vento foi um instrumento de Deus para trazer tanto pragas, quanto para levar elas embora, quanto para abrir o mar também. Então o vento sempre vai ser usado. Então a ideia aqui é trazer para os irmãos essa ideia de que as forças da destruição estão sob o controle do nosso Deus soberano. Todas as forças de destruição estão sob o controle dele. Elas só podem se mover quando Deus determinar. No verso 2, existe aqui o anjo de grande autoridade da bênção. Então, quando você vai para o verso 2, você percebe esse grande anjo aqui com autoridade de bênção, né? Olha o que ele vai dizer. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Então esse anjo tem o selo do Deus vivo. Ele tem uma voz forte aos 4 anjos que tinham recebido poder para danificar. Então quando nós olhamos para essa percepção aqui, o que a gente está aprendendo? O que nós estamos entendendo, né? O que nós estamos compreendendo? Que agora não danifiqueis o selo do Deus vivo. Que selo é esse? Esse anjo traz essa voz forte. Que selo é esse? Né? O selo sempre trouxe na Bíblia essa ideia de propriedade, né?
E também esse significado que a gente percebe aqui de propriedade é de posse, de proteção e também de privilégio. Há um contraste dos ídolos, ele é chamado do selo do Deus vivo. Este título é comum lá no Velho Testamento, em Deuteronômio, em Salmos. É um contraste, né? Contrasta aqui o Deus ativo que intervém por seu povo com os ídolos mortos que o povo estava adorando, inclusive a adoração ao imperador. A identidade desses selados aqui é interessante porque é colocado na testa dos servos, chamados escravos de Deus. Servos aqui é a palavra para escravos, esses que servem a Deus, que são os escravos doulos, a palavra doulos, escravos de Cristo, de Deus. O selo é um sinal visível de que fomos comprados por preço. Nós somos comprados, e eu quero voltar agora aqui com você, vamos voltar aqui, para que você possa ter essa ideia e essa imagem, voltar aqui, para que a gente possa olhar. Vamos dar uma olhadinha num texto. Tem um texto em 1 Coríntios, esse que nós podemos entender melhor, o capítulo 6, o versículo 19. Esse texto aqui é muito rico. 1 Coríntios, capítulo de número 6, o versículo de número 19 e o versículo 20. Eu vou colocar para vocês aí também, acompanhar comigo aqui. Olha só o que ele vai dizer. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Olha o 20. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Aqui fala de uma compra. Vocês foram comprados, vocês pertencem, somos propriedades privadas do Senhor. E no verso 3, até que selemos, você vê essa propriedade divina, como isso é rico, como isso é importante para nós, essa propriedade divina. A gente vai compreendendo aqui o que Deus está querendo nos mostrar em contraste com o que está acontecendo, porque há um paradoxo aqui de proteção. Protegidos da ira de Deus, não da ira dos homens, como nós já vimos lá anteriormente. Então você está protegido. E antes de avançar um pouquinho, deixa eu voltar aqui. E assim como também, a própria Bíblia vai dizer em Ezequiel, no capítulo de número 9, versículo 4 a 6, que o pano de fundo principal, como Ezequiel, é os fiéis que foram marcados para serem poupados da destruição de Jerusalém. Aqui Deus protege os seus do juízo que serão lançados sobre os seus perseguidores. Porque João tem algo em mente. Ele tem em mente aquilo que já aconteceu na Bíblia. E eu vou ler com você esse texto de Ezequiel, capítulo de número 9. Esse texto ele é importante para nós por conta desse selo. E João sempre está recorrendo a imagens do Velho Testamento para que a gente possa compreender melhor. Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, ao versículo 6. Vamos colocar aqui para os irmãos poderem acompanhar comigo. Abri minha Bíblia. Aí, foi. Passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Depois ouviu o Senhor dizer a outros homens: passem pela cidade após ele e matem, que os olhos de vocês não tenham piedade, nem poupem ninguém. Olha isso, olha o verso 6 agora, Matem os velhos, os jovens, as moças, as crianças e as mulheres, até exterminá-los, mas não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa. Comecem pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. Percebe o selo, a proteção, que é basicamente isso que a gente vai ver, esse contraposto, a proteção que Deus traz, diferente daquela que o imperador, de que a besta, de que o anticristo, alguém que promete uma falsa paz, daria aos seus, que é essa marca. E também a marca na testa, a testa é o local da lealdade visível, é o oposto da marca da besta. Eu preciso voltar com você aqui em Apocalipse 13.
né? Vamos voltar aqui para Apocalipse 13 e o versículo 16. Aí a gente consegue entender melhor Apocalipse 13. Depois comenta aí se você está conseguindo acompanhar, tá bom? Se você está vendo, se as imagens estão aparecendo para você. Versículo 16. Olha o que diz: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada uma certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender e etc. É a marca do governo, é a marca do domínio, mas ela é uma contraoposição àquilo que nós estamos aprendendo aqui na palavra de Deus, que os servos de Deus foram selados. Então, qual que é a aplicação que a gente tem em prática aqui? Que é encorajador saber que Deus retém os ventos da destruição para cuidar dos seus servos. Há um outro texto que também vai nos ajudar. Deus retém? Sim, Deus retém. Em 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo de número 3, o versículo de número 9, 2 Pedro 3, verso 9, diz assim, eu vou ler com você, deixa eu colocar aí para os irmãos também acompanhar comigo aqui. 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 9, ele diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Né? O Senhor não retarda a sua promessa, ele é paciente, ele segura, assim como Deus estava segurando aqueles ventos de destruição para impedir que o seu povo, os seus selados, fossem, né, de alguma forma prejudicado aqui, a gente entendendo isso, fossem atacados junto com os demais, a ira de Deus caísse sobre esses também. Então os santos são selados para serem guardados. É importante você ter isso em mente, que o texto quer dizer da ira de Deus, que é os efeitos das trombetas e das taças que ainda virão, mas não da ira do mundo. O selo não nos impede de sermos perseguidos, injuriados, até a Bíblia diz, né, quando vocês forem, bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos e injuriados por conta da justiça. Né? Então no Apocalipse não há neutralidade. O que é importante para nós, ou você é servo de Deus selado ou servo de Satanás. O selo aqui é a garantia de que o nosso futuro está garantido por Deus. É isso que a gente precisa ter em mente. Bom, ficou claro para os irmãos quem são os selados? Os selados são os servos de Deus, que foram selados como? Como está lá em Efésios, porque foste selados. O selo aqui não é batismo nas águas, como alguns tentam dizer. É os que foram batizados. Não, porque tem mais a ver, não é com o início da fé, mas tem a ver com o momento final que esses servos de Deus militante, essa igreja militante na terra, ela está atuando. Então esse selo é uma proteção que Deus coloca sobre os seus. É o selo de propriedade do Espírito, que espere até que todos sejam selados, para que se completem, para que eles recebam, para que quando esses anjos que Zacarias disse que estavam nos céus, agora descem para a terra, para os quatro cantos, trazendo essa destruição que nós vamos ver, mas não toquem apenas nos selados de Deus, é aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. É este o aspecto que nós temos aqui, né, destes. Mas e as 12 tribos não seladas, que agora a gente tem do verso 7, do 4 ao 8? Nessa sessão aqui agora a gente vê que recai sobre esse número, né? Sobre essa identidade de Israel, até o número se completar. O ato de ouvir, João não vê o número, ele ouve o número dos que foram selados, 144 mil. Há alguma seita que diz que eles são 144 mil selados, que seriam eles. Mas quem são os 144 mil? Para nós é muito interessante isso, e eu quero colocar esse slide aqui para nos ajudar. Esse slide aqui, ele vai ajudar a gente a pensar um pouquinho quem são. Ouvir o número dos selados, 144 mil. Este número não deve ser lido de forma literal, como alguns também, até irmãos nossos fiéis no Senhor e crentes em Jesus, eles dizem também que os 144 mil são os representantes de todas as tribos, são só os judeus na grande tribulação. Mas o texto não está dizendo isso, até porque a gente tem que entender que é muito mais simbólico do que literal. Ele é o resultado de 12 números da completude elevado ao quadrado, 12 vezes 12 multiplicado por 1000, que é o outro símbolo da completude, né? Então a conexão aqui que a gente vai fazer é que o autor, né, João, está ligando aqui a promessa
do capítulo 6, verso 11, o completamento do número dos conservos, daqueles que haveriam de ser mortos. Enquanto o capítulo 6 trata dos que morrem pelo testemunho, né, o capítulo 7 aqui está tratando do número completo dos santos que Deus protege da sua ira. Então nós aprendemos aqui que seriam 12 tribos de Israel, vezes 12 apóstolos, vezes 1000. Ou seja, você tem as 12 tribos de Israel representada aqui, o Velho Testamento, o Novo Testamento, os judeus e gentios, são milhares deles salvos. Não é um número literal, é um número simbólico. Então é esse o cálculo que a gente deve fazer, né? Que a gente deve ter em mente para ficar mais claro para nós, para a gente não fazer confusão e não se perder. Essa identidade dos selados, a igreja como o novo Israel de Deus, a completude do povo de Deus, então a gente às vezes perde um pouco disso. Tá, mas quem são esses selados? Como é que a gente pode lidar isso? Eu acho que se a gente olhar para um texto bíblico agora, vai ficar melhor para nós entender. E eu quero olhar com você o texto de Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 16. Vamos dar uma olhadinha aqui. Gálatas 6 e o 16. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Olha só que interessante agora, né? Esses servos de Deus que a gente vê em Apocalipse capítulo 1, verso 1 e no 22:3, vou mostrar para você aqui novamente. Apocalipse 1, verso 1. Aqui vai falar sobre os servos. Revelação de Jesus para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Servos. Para mostrar aos seus servos. Também você vai encontrar no capítulo 22 de Apocalipse e no versículo de número 3, mais uma referência. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos adorarão. Então nós estamos falando de servos. Percebe que a palavra servos define as mesmas pessoas. Então nós estamos entendendo agora que a Bíblia vai explicar para nós que o novo Israel de Deus é a sua igreja. É a sua igreja. E isso traz para nós clareza, ajuda-nos a entender e a compreender, né? Gálatas 3:29 e também Romanos 2:29 vai dizer que os que são de Cristo são a descendência de Abraão e a verdadeira circuncisão que é do coração. Então a gente precisa entender que Deus não está falando de um povo separado da igreja. Para Deus não tem mais, é o novo, é os que creram em Jesus. A igreja de Cristo, ela é composta, o que Efésios vai dizer que é o mistério que estava oculto, os judeus e os gentios convertidos. Eu vou ler só um dos textos aqui para melhorar a nossa compreensão. Gálatas capítulo 3, versículo 29, que é um livro especialmente para todos nós sobre aqueles que estavam tentando manifestar, né, de alguma maneira aí o lado gentil, trazer, né, de volta a lei como maneira de ser salvo. E ele diz: e vocês são de Cristo, mas são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Romanos capítulo 2, o versículo 29, a gente encontra mais uma vez esse texto, né, essa referência, dizendo: porém judeu é aquele, olha só o que Paulo vai dizer, judeu é aquele que é o interiormente, e a circuncisão é a do coração, pelo Espírito e não mais segundo a letra. Olha que riqueza para nós cristãos hoje ter essa certeza, né? Compreender isso. E isso para nós é muito importante. Então nós entendemos agora que a igreja, né, a igreja como novo Israel, ela é a completude do povo de Deus, né? E também você vê como que um grande exército messiânico, nesse formato do censo, a forma como as tribos são numeradas, assemelhá-lo aqui aos censos militares do Antigo Testamento, a gente começa a perceber que serviam para determinar o tamanho de um exército para a batalha. O número 1000 no contexto bíblico aqui, ele tem sempre conotações de batalhões,
Então, este exército não luta com armas físicas, mas ele é militante em seu testemunho e vence o dragão, né, pelo martírio e pela fidelidade ao Cordeiro. Esse exército que é citado aqui, eu vou colocar novamente agora para a gente ler, Apocalipse, capítulo 12 e o versículo de número 11. Olha só, Apocalipse 12, 11 está para mim aqui, mas acho que não está para os irmãos, né? Deixa eu abrir aqui a Bíblia e compartilhar com vocês. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Ou seja, uma igreja atuante, uma igreja que pela sua fidelidade, mas também, olha só, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Então, Apocalipse 12, 11 deixa bem claro para nós aqui a questão de que o Israel de Deus é a igreja, é o povo de Deus, é a completude de judeus convertidos a Jesus e dos gentios convertidos a Jesus agora que formam esse grande exército. Então o que eu aprendo aqui agora é que ser selado por Deus é ser convocado para o exército do rei, prontos para o testemunho fiel em um mundo totalmente hostil. E agora nós avançamos para uma outra parte que é interessante, que tem a lista, né? Há uma lista aqui agora, né, de pessoas, né? Uma lista de tribos que é citado aqui. E como é que a gente pode compreender agora essa lista? Como é que eu entendo essa lista? Como é que dá para compreender essas duas perspectivas aqui, né, deste povo? E nisso, né, faz sentido para nós agora a nossa compreensão. Por que essa lista está diferente das demais, sabe? Essa particularidade dessa lista aqui. Em quase todas as listas, né, genealógicas do Antigo Testamento, Rúben, ele aparece primeiro porque ele é o primogênito, mas aqui aparece Judá. Por quê? Porque o Messias, o leão que veio da tribo de Judá, no capítulo 5, verso 5 de Apocalipse, ele é quem lidera este exército messiânico na batalha. E no verso 8 nós não temos, né, a omissão aqui de Dan. A tribo de Dan ela é excluída desta lista. Por que a tribo de Dan ela é excluída dessa lista? Por que será? Né? E ela é substituída por Manassés. A gente vai encontrar um problema aqui, que é o que o livro de Apocalipse inclusive quer trabalhar muito, que é a idolatria, que historicamente Dan foi a primeira tribo a cair no pecado de idolatria. Eu não vou ler os textos para não tomar muito tempo, né? Mas Dan, ele é a primeira tribo que cai em idolatria institucional. Lá em Juízes 18, você vai ver isso acontecer. Então, João, ele usa essa omissão aqui, e fica claro para nós, é como um alerta contra as heresias, porque lembra que ele está lidando com a igreja que está se rendendo ao culto ao imperador, os nicolaítas que estão agora desviando a verdade, como nós já vimos, que querem prestígio e etc. Então, assim, a infidelidade e a idolatria, elas acabavam desqualificando, né? E é isso que alguém para pertencer aos 144 mil selados. Eu entendo que é isso que João está querendo dizer para nós, que essa infidelidade e idolatria, ela deixa a pessoa desqualificada, por isso que a de Dan não entra aqui. E para eles fazia muito sentido, porque nós estamos falando de irmãos do primeiro século. E temos também aqui, né, a inclusão de Levi e de José, né? Reforçando que é um agrupamento mais espiritual e sacerdotal do que de fato apenas cronológico ou genealógico, como alguns costumam querer. Diante disso, para nós, fica, né, a grande lição para nós. A gente pode avançar agora concluindo para essa igreja militante, esse exército do Deus vivo, que é composta de todos esses representantes que não se dobraram aos deuses pagãos, ao imperador. E agora também temos duas perspectivas de um só povo. 144 mil selados na terra, quem representa? A igreja militante, a igreja que está lutando, né, a completude dela em todo o seu tempo, em todas as suas eras, lutando contra os imperadores, lutando contra os prazeres, os entretenimentos, os deuses modernos, aquilo que nos rouba de Deus. E depois nós temos aí um outro povo no céu, que é para a semana que vem, que é sobre essa grande multidão no céu. Quem são eles? É a igreja triunfante. Então você tem um mesmo relato de um mesmo povo em esferas diferentes, no momento como militantes e no momento como triunfantes. É isso que o texto vai dizer
E a grande pergunta final que nós terminamos é: quem poderá subsistir? Quem poderá, que foi feita? Então o capítulo 7 é para nos explicar exatamente isso. É a grande multidão em pé diante do trono, como nós podemos ver agora no verso 9 de Apocalipse. Essa grande multidão, a pergunta de 6:17 é respondida aqui no verso 17. É essa multidão que pode subsistir, os selados por Deus, os guardados por Deus. O fundamento da nossa vitória, eles subsistem porque... Por que eles subsistem? Porque eles lavam suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. A resposta final não é sobre a força do homem, mas sobre o sacrifício de Deus. É isso que nós aprendemos aqui. E eu quero concluir, com você a promessa para hoje. O selo, a garantia do Espírito Santo em nossas vidas, como diz Efésios. A paciência de Deus, ele retém os ventos para que mais pessoas sejam salvas. E o chamado para perseverança, para sermos aqui fiel em meio à oposição do mundo nos dias que a gente vive. É isso, se apegue a esse selo do Espírito na sua vida. Entenda que a paciência de Deus não trouxe o juízo, ainda Ele está segurando esses ventos para que mais pessoas sejam salvas. Deus está te chamando à perseverança, a ser fiel em um mundo, como diz Pedro, que tipo de pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, vendo que todas essas coisas hão de acontecer, um mundo que tem sido reservado, entesourado para o fogo, é exatamente isso. Então, o que nos mostra a mensagem de Apocalipse 7, que não é sobre medo do futuro, mas sobre a segurança, o conforto em Deus, o consolo em Deus e a soberania de Deus para o seu povo em todo o tempo. E é isso que nós aprendemos aqui. Você está seguro na mão de Deus, Você não está seguro da ira do mundo, da besta, dos líderes que se levantam, que se opõem contra o povo de Deus. Mas da ira de Deus você está seguro. Você é uma propriedade de Deus, você foi marcado, você é exclusivo pelo Deus vivo. E no livro de Apocalipse não tem neutralidade. Ou você é marcado por Deus, selado pelo seu Espírito, ou você será marcado pela besta. Lá no capítulo 13:16 vai deixar claro. E Deus está segurando tudo isso para que mais pessoas se convertam. Minha oração hoje terminando aqui, é que pessoas sejam alcançadas pelo Senhor, que entendam que somente os selados é que podem realmente subsistir à ira do Cordeiro que há de ser derramada. E na próxima semana a gente conclui sobre estes selados, e depois no capítulo 8 você vai ver a abertura do 7º selo. Aí já vem as trombetas e as taças da ira de Deus sendo derramada sobre toda a impiedade, sobre todos os homens malignos. Somente os selados é que podem suportar. Enquanto as pessoas correrão, como nós vimos na abertura dos selos, dizendo para as cavernas, se escondendo, caiam sobre nós tentando fugir, os selados de Deus são guardados da ira de Deus. Para nós essa é uma mensagem de esperança, não de medo, de que Deus nos guarda, de que Deus nos assegura nele, da ira dele que há de ser derramada sobre a terra. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que Deus nos assegure para que a gente continue aguardando essa paciência, vivendo em lealdade ao Senhor, andando totalmente aqui seguros, certos de que estamos seguros, Mesmo seguros não significa que não passaremos por dores, mas o Senhor promete que nos seguraria, de que nos asseguraria e que nos salvaria no final, de que vale a pena servir o Senhor. Então que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e que a sua esperança esteja no fato de que Deus, como diz em Efésios, fomos selados para o dia da redenção, fomos selados e comprados por um preço caro, pelo sangue de Cristo, fomos marcados por Ele, por Deus. Não, a nossa marca não será da besta, nunca, mas de Cristo, Senhor, o nosso Salvador. Amém? Fique com Cristo, fique com Deus e te aguardo para a próxima semana, para a nossa continuação do estudo bíblico da Palavra de Deus de Apocalipse, onde terminaremos o capítulo 7.